nome é Regiane Nese, sou gerente ouro nessa companhia, e hoje nós vamos falar de um lançamento de um produto maravilhoso que a Forever trouxe para fortalecer ainda mais a nossa imunidade. Immuniblend, Forever Immuniblend. Como o próprio nome diz, uma mistura de substâncias que vai aumentar a nossa imunidade, uma mistura extraordinária que vai aumentar a nossa imunidade. Para levar uma vida com mais saúde e manter o bom funcionamento de todo o organismo, é imprescindível que o sistema imunológico esteja fortalecido e, assim, as nossas defesas em dia. O sistema imune é formado por uma série de células e órgãos que têm como função realizar a defesa do corpo, evitando assim as doenças. Considerando a importância de uma imunidade alta, a manutenção de uma dieta equilibrada com uma nutrição adequada é a principal aliada para termos um corpo e mente saudável. Para complementar a sua linha de nutrição da Forever, estamos lançando o Forever Immuniblend, suplemento alimentar em comprimidos que ajuda a reforçar a saúde e as defesas do organismo. A fórmula brasileira do nosso suplemento alimentar traz em sua composição as vitaminas C, vitamina D, os minerais selênio e zinco, além da lisina e curcumina. Forever disponibilizou no site 2 estudos sobre esses compostos. Porém, para facilitar a nossa vida, eu vou tentar resumir ao máximo essas informações, porque esses materiais que estão lá no site, o estudo sobre a curcumina tem simplesmente 158 páginas, com 703 referências. E o estudo da lisina, apesar de um pouco menor, tem apenas 9 páginas, mas ele está em inglês. Então, a minha função aqui é tentar facilitar a vida dos FBOs, uma vez que esses documentos, né, que estão lá disponíveis são um pouquinho extensos. São referências importantíssimas. Eu sugiro a você que é FBO, que baixe esses arquivos no seu computador ou no seu celular, ou através do acesso pelo site, pelo aplicativo, né, na área de download, você consegue acessar esses arquivos. Digo isso porque algumas pessoas acabam perguntando um pouco mais sobre o produto, querem mais informação, então está tudo certinho, todos esses 2 estudos estão lá no nosso site. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a imunidade. O que é a imunidade? Um conjunto de mecanismos de defesa de um organismo contra os elementos que lhe são estranhos, como, por exemplo, vírus e bactérias. Assim como um soldado que vai para uma guerra, ele precisa de vários equipamentos e acessórios, como, por exemplo, um soldado não sai para o combate sem a sua farda, seu capacete, sua botina, seu fuzil, suas munições. Ele tem que estar paramentado para essa função. Assim também é com a nossa imunidade. É um conjunto de mecanismos que juntos defendem o nosso organismo do ataque de vírus e bactérias e, assim, impedindo a instalação das doenças. Se não cuidarmos para manter a nossa imunidade em dia, as defesas do nosso organismo ficam suscetíveis e acabamos adoecendo. Aí começa com uma gripe, surgimento de uma herpes, podendo progredir para algo mais grave. Sabemos que existem algumas ações básicas que ajudam na nossa imunidade, como, por exemplo, alimentação adequada, boas noites de sono, controlar o estresse, beber muita água, praticar atividades físicas. Tudo isso ajuda o nosso organismo a ter uma imunidade melhor. Nós vamos falar dos componentes importantes que aumentam a nossa imunidade, que são os compostos que estão no nosso Immuniblend. Vitamina D, vitamina C, minerais como selênio e zinco, lisina e curcumina. Tudo isso nós temos dentro do nosso Immuniblend. Vamos lá. Vamos falar da vitamina D. Com um papel muito importante para o corpo humano, além de suas funções mais conhecidas relacionadas à saúde dos ossos, é também responsável por outras atividades, como reguladora do crescimento, reguladora do sistema imunológico, importantíssima para o sistema cardiovascular, para os músculos, metabolismo e insulina. A vitamina D tem papel importantíssimo na saúde dos músculos. Para as pessoas que malham, ela ajuda muito a aumentar a musculatura. Ela é conhecida até como anabolizante natural. Estamos falando da vitamina D. E quando a gente fala em fortalecimento de musculatura, não tem como não pensarmos nas pessoas de mais idade.
Aumentar as reservas de vitamina D os ajudam a serem pessoas mais fortes fisicamente. Então, pensando nisso, como você quer envelhecer? Fraquinho, precisando de ajuda, do apoio de uma bengalinha? Ou firme e forte para ter autonomia até o último dia da sua vida? Vamos falar agora da vitamina C. Faz parte da formação dos tecidos no corpo humano, como os vasos sanguíneos, cartilagens, músculos e até mesmo os ossos, pois está presente no colágeno. Além disso, ela fortalece o sistema imunológico e tem ação antioxidante, protegendo as células contra os efeitos dos radicais livres. Ela aumenta a produção dos leucócitos, os conhecidos glóbulos brancos, que atuam nas defesas do organismo contra agentes externos e estranhos, como os vírus, bactérias. Além disso, ela aumenta os níveis de anticorpos, quando precisamos combater uma gripe ou um resfriado, por exemplo. Lembrando que estamos falando de manutenção do nosso sistema imunológico. Algumas pessoas só se lembram da vitamina C quando estão gripados. É como um soldado que vai à guerra e que não tem munição. Imagine só, ele se lembrar da munição apenas na hora do ataque. Então, precisamos fazer a ingestão para a manutenção do nosso sistema imunológico. Eu estou dizendo isso porque é muito comum ver as pessoas dizerem que não estão tomando vitamina C porque não estão gripados. E o nosso corpo, ele não produz a vitamina C. Então, o interessante é fazer o consumo regular, preferivelmente diariamente. Assim como nos alimentamos diariamente, ingerimos vitamina C diariamente. Ainda sobre a vitamina C, tem ação antioxidante, é cicatrizante, reforça a imunidade, combate o envelhecimento da pele, pois estimula a produção de colágeno. Evita a anemia, pois melhora a absorção do ferro. A vitamina C ainda fortalece os ossos por conta do estímulo de produção de colágeno. Combate o estresse e ajuda no bom humor, uma vez que contribui para a produção de diversos neurotransmissores reguladores do humor, como a serotonina e a dopamina. Vamos falar agora de um mineral importantíssimo, que é o selênio. Ele atua como antioxidante. Ele também ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres no organismo. Pessoas que fumam, que consomem bebida alcoólica regularmente e que vivem sob muito estresse, acabam produzindo uma maior quantidade de radicais livres, tendo assim uma necessidade maior também de consumir nutrientes antioxidantes. Por ser antioxidante, o selênio protege as células contra alterações no DNA. E isso é extremamente importante, porque alterações no DNA podem levar à produção de tumores, sendo importante para prevenir principalmente os cânceres de pulmão, mama, próstata e cólon. O selênio também previne doenças cardiovasculares, pois reduz a quantidade de substâncias inflamatórias no organismo. A ação do selênio reduz a oxidação do colesterol ruim nos vasos sanguíneos, que é quando acontecem, que acabam produzindo as placas de ateroma, que entopem as artérias e causam problemas como o infarto, o AVC, a trombose. O órgão que mais concentra e que mais precisa de selênio é a tireoide. Pois é, né? Muita gente nem lembra que tem tireoide. Pois ele é essencial para manter uma boa produção dos seus hormônios. A deficiência de selênio pode levar a problemas como a tireoide de Hashimoto, um tipo de hipotireoidismo que ocorre porque as células de defesa passam a atacar a tireoide, reduzindo o seu funcionamento. O selênio também fortalece o sistema imunológico. Quantidades adequadas de selênio no organismo ajudam a reduzir a inflamação e a melhorar o sistema imunológico. Ajuda, inclusive, pessoas com as doenças de HIV, tuberculose, hepatite C, a terem mais imunidade contra doenças oportunistas. O selênio auxilia na perda de peso, olha que legal, por auxiliar no bom funcionamento da tireoide e prevenir o hipotireoidismo, que é a doença que acaba deixando o metabolismo mais lento e favorecendo, assim, o ganho de peso. Além disso, o excesso de peso aumenta a inflamação do organismo, o que desregula também a produção de hormônios da saciedade. Então, por atuar como anti-inflamatório e antioxidante,
O selênio também ajuda a reduzir as alterações hormonais ligadas ao excesso de gordura, o que favorece o emagrecimento. Além de tudo isso, o selênio ainda auxilia na prevenção do Alzheimer, o mal de Parkinson e esclerose múltipla, uma vez que atua como antioxidante, combatendo assim o envelhecimento. Em resumo, o selênio é importante para fortalecer o sistema imunológico, é antioxidante, é anti-inflamatório, auxilia na prevenção de alguns cânceres, auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, melhora o funcionamento da tireoide e, com isso, auxilia na eliminação de peso, auxilia na prevenção de doenças autoimunes. Agora nós vamos falar do zinco, mineral extremamente necessário para o sistema imunológico. Auxilia contra gripes e resfriados, conjuntivites e outras infecções. Pode ajudar no tratamento de doenças mais graves, como artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia e possivelmente esclerose múltipla. E por que o zinco é tão importante para o nosso corpo? Porque ele abastece as enzimas que fazem de tudo no nosso corpo, da produção de DNA à cicatrização de feridas. Ele é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. O zinco exerce benefícios sobre vários hormônios, incluindo os hormônios sexuais e tiroidianos. Existem estudos que demonstram ser importante no aumento da fertilidade, tanto das mulheres quanto dos homens. Inclusive, pode diminuir uma próstata aumentada, por auxiliar na melhora dos níveis de insulina, ajuda também nos casos de diabetes. Então, um resumo sobre o zinco: fortalece o sistema imunológico, é importante para a saúde dos ossos, exerce benefícios sobre vários hormônios, incluindo os hormônios sexuais e tiroidianos, melhora a fertilidade tanto do homem quanto da mulher, auxilia nos níveis de insulina, contribui na cicatrização. Olha quanta coisa bacana. Vamos falar agora sobre a lisina. É um aminoácido essencial que o nosso corpo não fabrica. Então, se é essencial, é importante, não é mesmo? E por isso precisa ser adquirido através da alimentação ou suplementação. Tem propriedades antivirais, principalmente contra herpes, reduzindo inclusive a duração dos sintomas causados por ela. A lisina é muito eficaz para a osteoporose, pois ajuda a aumentar a absorção do cálcio. E com isso, auxilia no fortalecimento dos ossos. Então, imagine, você, além de fortalecer a sua imunidade, ainda está fortalecendo seus ossos. Além disso, auxilia na formação do colágeno e fortalece os músculos, reduzindo assim a gravidade de lesões. A lisina também atua na produção de anticorpos, contribuindo para a proteção do organismo contra doenças e infecções, além de ajudar no bom funcionamento do organismo. Auxilia o corpo a quebrar gordura e converter em energia, e também a reduzir o colesterol. Então, resumindo sobre a lisina, tem propriedades antivirais, aumenta a absorção do cálcio e auxilia no fortalecimento dos ossos. Auxilia na formação do colágeno e fortalecimento dos músculos, reduzindo assim a gravidade de lesões. Ela atua na produção de anticorpos, melhorando a imunidade e, com isso, a proteção do organismo contra doenças e infecções. Ajuda no bom funcionamento do organismo, auxilia o corpo a quebrar gorduras e converter em energia, e ajuda a reduzir o colesterol. Agora nós vamos falar da cúrcuma, muito utilizada como condimento. É uma planta que apresenta uma série de propriedades farmacológicas que pode trazer muitos benefícios para a saúde. É conhecida também como o açafrão da terra, como o açafrão da Índia, como mangarataia e gengibre dourado. Olha que bonita essa planta. Eu, na verdade, não conhecia a parte das folhas e da florada ali, né? Sabia que era uma raiz, que era parecida com gengibre, mas não conhecia a florada dela. Da mesma família do gengibre, tem uma raiz bem parecida, inclusive. A cúrcuma, apesar de parecido com o açafrão, são duas plantas distintas, mas com cores bastante parecidas e propriedades medicinais semelhantes. Então, é comum que as pessoas confundam. A curcumina é a substância ativa da cúrcuma
E no nosso produto ImmunoBlend, nós temos o extrato concentrado, então não precisa nem falar quanto é mais potente que a planta in natura. Então, sobre a curcumina, suas propriedades mais conhecidas é atuar como antioxidante, combatendo os radicais livres e dificultando o aparecimento de uma série de doenças. Existe um estudo chamado o efeito inibitório da curcumina na tempestade de citocinas induzida por vírus e seu uso potencial na pneumonia grave associada. Esse estudo ele foi publicado online em 12 de junho de 2020 e mostrou que ela é efetiva para combater as inflamações causadas por vírus no trato respiratório. A curcumina auxilia no combate a inflamações crônicas, que é causada por fatores como a obesidade, o estresse, envelhecimento, e está ligada a doenças cardíacas, vasculares, cânceres e outras. Outra pesquisa mostrou que a curcumina tem efeito anestésico comparável ao paracetamol e a nimesulida. Estudos mostram ainda que a curcumina pode ser uma importante aliada para a perda de peso, já que favorece a produção da gordura escura, considerada saudável, enquanto auxilia na queima da gordura branca, que se acumula nos tecidos adiposos. Outra pesquisa sugere ainda que a curcumina pode ajudar no tratamento de síndromes metabólicas, que é quando já existe ali uma doença instalada por conta de aumento de peso, a barriga muito aumentada, pressão alta, diabetes, tudo isso caracteriza a síndrome metabólica. Auxilia ainda nos casos de artrite e ansiedade. Então, em resumo, a curcumina é antioxidante, tem ação antiviral, principalmente com relação ao pulmão, tem ação anti-inflamatória, tem efeito anestésico. Favorece a produção de gordura escura e queima da gordura branca, auxilia na síndrome metabólica, auxilia nos casos de artrite e também auxilia nos casos de ansiedade. Que maravilha, não é mesmo? No rótulo do nosso produto, existe a informação de indicação para adultos acima de 19 anos. E por que isso? Porque no nosso produto existe uma concentração muito alta de vitamina D, para equilibrar, de fato, a imunidade de um adulto. Sugestão de consumo, 2 cápsulas por dia. Melhor horário, junto às refeições, assim como já fazemos com o Arctic Sea e o nosso Ultrabody. Vocês viram que todos os componentes que eu falei, entre tantas coisas boas, fortalecem a nossa imunidade. E aí eu pergunto para você, como está a sua imunidade hoje? Então, o melhor que podemos fazer por nós, principalmente neste momento que ainda vivemos com tantas doenças respiratórias aí pelo ar, essa é a melhor atitude que podemos tomar, é suplementar a nossa alimentação com os nossos suplementos Forever. É claro que hoje falamos do ImmunoBlend, mas todos os FBOs estão acostumados com a nossa linha, fazem a suplementação completa, sabem que tem outros produtos que também auxiliam na nossa imunidade. Porém, aí está apresentado para vocês um blend de nutrientes, um blend de substâncias que vão auxiliar nesse fortalecimento da nossa imunidade. E como empresários neste negócio, vamos compartilhar essas informações tão importantes com todas as pessoas que amamos e queremos que fiquem bem, que envelheçam com saúde, para desfrutar aí o melhor da vida. Gente, eu fico por aqui. Esse é o nosso treinamento sobre o nosso lançamento mais recente, ImmunoBlend. Façam uso desse produto, fortaleçam o seu organismo, aumentem a sua imunidade e compartilhem essas informações com o maior número de pessoas possível. Fiquem com Deus e até a próxima. Um excelente sábado, um excelente final de semana a todos.